Quem salva é as obras de cada um e o temor a Deus, disse o crocodilo do Nilo. Olá, você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você tem os santos palavrões. Aqui no Santo Canal do Cavaleiro, olha aqui, o crocodilo do Nilo, no culto online de quarta-feira passada, ele disse, olha, muita gente não confunde, você tem que prestar atenção no que esses caras do ministério falam, porque esses caras eles são ambíguos, eles têm 2, 3, 4, ele tem uma cara para cada ocasião. Então quando o crocodilo do Nilo disse que o que salva é as obras, ali ele está se referindo, porque ele estava dando um ensinamento para sujeito que tem ministério. Ele estava ali dando alfinetada e já admoestando o pessoal do ministério, os vagabas do ministério. Então, quando ele diz que o que salva é as obras, ele estava se referindo a se aqueles caras que estão no cargo, aquele pessoal, aqueles CCBistas que estão no cargo, aqueles caras que estão no ministério, para eles não dar trabalho para o Braz. Ele não está se referindo aqui de obra, de boas obras, aqui da escritura não, rapaz. Ele não está se referindo isso aqui não, as obras boas, a justiça, a piedade, a misericórdia, a caridade, o bom siso, o bom senso, o bom juízo, a retidão. Ele não está se referindo a essas obras, a verdade, trilhar caminho reto, que nem aqui está escrito. Ele não está se referindo a essas obras. Ele está dizendo para quem tem cargo e quem tem ministério, não dá trabalho para eles fazer o que eles querem. Porque se o sujeito lá é porteiro, é cooperador de jovem, é cooperador, é diácono, tem um cargo lá na igreja qualquer, é encarregado de orquestra, qualquer cargo, e ele não rezar a cartilha do Braz, do maldito conselho dos capeta, esse aí não tem obra. Essas são as obras que ele está se referindo. Não é as obras da Bíblia, as obras de Cristo, não. Então, se um cooperador jovem lá discordar do Braz, esse aí é pecador, é sem obras. Esse aí vai ser expulso. No funeral, ninguém vai querer atender o funeral dele. Se o ancião lá é levantado para ancião e ele não fizer a cartilha do Braz, esse aí vai ser perseguido e assassinado pelo Braz. E esse aí vai entrar no livro do Braz como que não tem obras. E se aí ele morrer, muita gente não vai querer atender o funeral dele. É esse tipo de obra que o crocodilo do Nilo está se referindo. Não está se referindo se você praticar os 10 mandamentos, a lei real de Deus, o mandamento real, como falou aqui o apóstolo Tiago. Não, ele não está se referindo a isso não. Então se o sujeito lá é porteiro, o sujeito lá é encarregado de orquestra, instrutor, ele começar a contrariar os malditos tópicos do Braz, esse aí vai ser listado como não tem obra. Como é problemático, é rebelde, não é humilde, dá trabalho para o ministério. Entendeu? É isso. O quê? Então, aí ele diz que o temor, ele disse o que salva é as obras de cada um e o temor de que se deve a Deus. Ou seja, se você desobedecer o Braz, você não tem temor a Deus. Se você não fizer o que o presidente da regional, que é um lambe-bota do Braz, se você desacatar ele, desacatar sim. Você vê na Bíblia uma coisa que está assim e o ministério faz assado e você fala, não, vou seguir a Bíblia. Aí o Braz... Aí o maldito da regional vai dizer que você é rebelde e vai levar você no Braz, e aí vai dizer que você não tem temor a Deus. E aí, pelo estatuto, eles montam a conspiração para tirar você. Não é esse temor.
Ali, rapaz, olha, o Braz, o que manda na congregação não é a Bíblia. Atualmente, o que rege a congregação não é a Bíblia. É os malditos conselhos lá. A Bíblia é só lida e adulterada, mas não é a Bíblia, é eles lá. Se você fizer o que está na Bíblia, você é inimigo do Braz. Você é inimigo do Braz. Sabe? Porque olha, o que, que a Bíblia fala? Que você tem que fazer caridade, que você tem que ajudar o pobre, que você tem que visitar, que você tem que ajudar o necessitado, vestir o pobre, amparar o desamparado, a viúva. Viúva, órfão, necessitado, é o quê? Na Bíblia está escrito viúva, órfão, órfão não tem pai e mãe. Viúva é uma mulher desamparada. E os necessitados. Então, se você pegar o seu dinheiro e for ajudar essas pessoas, você se torna inimigo do Braz. E por quê? Porque o Braz quer que você dê o dinheiro para eles fazer. Se você fizer o que está escrito, você se torna inimigo do Braz. Se você é um cara rico, rico assim, para o padrão brasileiro, classe média, no IBGE você já entra na classe média. Você tem um bom emprego, uma boa renda. Vai aí, você tem uma renda de 20 mil por mês. Para o Brasil, na estatística do IBGE, você é considerado rico. Se você tiver uma renda aí de 20 mil por mês, uma renda líquida. Você tem uma boa casa, uma caminhonete. Então, se você tem essa renda e você tiver um irmão lá necessitado, o irmão lá precisa, ele tem uma casinha simples lá, e você juntar uns irmãos e for lá reformar a casa do irmão, se você fizer isso, pro Braz você se torna inimigo. Por quê? Porque o Braz quer que você dê o dinheiro pro diácono. E aí o vagabundo vai fazer o que ele quer e não vai ajudar. Porque se você fizer isso, o povo vai gostar de você. Vai dizer, nossa, aquele irmão é moroso. Olha, ele tem dinheiro, ele está fazendo aquilo lá. O povo vai colar em você. Se você fizer isso, o Braz te tem como inimigo. Entendeu? Faça isso para você ver. Faça isso que eu quero ver se é homem. Então, porque o Braz quer que você dê o dinheiro lá na coleta. Pro diácono fazer. Sabe fazer? Sabe o diácono disse que vai fazer? Aí você dá 1.000 lá, o diácono compra uma carcaça de frango. Carcaça mesmo. E dá lá pro pobre. E a coxa, que ele come a coxa. O filé do frango. Que pega o resto, põe na coleta de diverso e lá tá entendendo, né? Então, se você fizer isso, pro Braz, você é inimigo. Você mora... Braz, que eu falo assim, o ministério. Porque lá na sua cidade, se você fizer isso, o diácono vai ficar pé da vida com você. O diácono vai correr atrás de você para tentar te manipular, lá na pregação da palavra, te manipular para colar em você. Se você não for na dele, continuar fazendo, aí desce o cacete em você. É assim que funciona o ministério, pô. Porque o ministério não quer que você faça o que está escrito. Porque se você fizer o que está escrito, você se salva e envergonha eles. Você já ouviu falar em exemplo, né? O Senhor Jesus Cristo fez o quê? Deu exemplo em tudo. O exemplo, só existe uma coisa que pode fazer as pessoas mudar de ideia. Um líder dá exemplo. Os grandes reis, imperadores, aqueles imperadores mais bem-sucedidos na vida, tipo Alexandre, tipo o Carlos Magno, o Magnão lá, o Magno foi o imperador, o rei, que criou a União Europeia, que criou a Europa. Ele ia na frente do exército, ele liderava o exército principalmente na frente. Ele não ficava atrás, lá em cima da montanha, vendo os soldados se ferrarem lá embaixo. Não, ele ia para a dianteira. O Ciro, fundador do Império Persa. Porque os caras que lideravam pelo exemplo, o exército todo gostava dele, porque ele estava na frente do campo de batalha. Então o Braz, se você fizer isso que eu estou te falando aqui, o Braz vai te detestar, porque você, pelo seu exemplo, outros pecadores, outros irmãos vão fazer a mesma coisa que você.
E aí vai envergonhar eles, o ministério. Entendeu? E aí eles vão te odiar, vão te detestar, vão se levantar contra você. E aí vai encarar? É assim, rapaz. Então, quando o crocodilo está falando aqui, é o temor a Deus, é o temor. Se você desobedecer ao ministério, porque eles se acham, eles querem passar para você que eles são de Deus. Então, se você desobedecer ao ministério, você está desobedecendo a Deus. Essa é a mentira que todo dia eles pregam, para que se você mandar um desse tomar no cu, você está mandando Deus. E que não tem nada a ver. Você pode mandar o Saul tomar no cu. Mas não estava mandando a Deus, porque Deus já não estava mais com Saul. Então eles falam assim, é as obras. As obras que ele está falando ali é a cartilha do Braz. Sabe? Então se você tiver dinheiro e for fazer as caridades, aí eles vão te detestar. O ministério da sua cidade, onde você mora, vai te detestar. Sabe? Um ancião visita ninguém? Não visita, rapaz. Ancião não visita ninguém, cooperador não visita ninguém. Um cooperador visita outro cooperador, um ancião visita outro, mas um irmão lá que não tem ministério nem nada, simples lá, um ancião não visita. Por quê? Eles têm um ensinamento para isso, não visitar. E se um fizer, vai envergonhar os outros. Por quê? Porque ele é covarde, bunda mole. Às vezes ele sabe que é certo visitar, mas ele não faz por quê? Porque vai envergonhar os outros. Se os outros souberem que ele está visitando, aí o irmão lá, um ancião da sua cidade, do seu bairro, visita você. Aí aquele outro ancião do outro bairro não visita. Aí os irmãos lá dizem, nossa, o irmão fulano está lá do bairro, visita os irmãos, esse irmão aqui nosso não visita ninguém. E aí, você entendeu? Então, se você fizer, se torna inimigo do Braz. Se você cumprir os mandamentos aqui do Senhor, se torna inimigo do Braz. Se torna inimigo do Braz. Então, quando ele está dizendo aqui que as obras, que o salva pelas obras, é as obras que o Braz impôs. Se você não fizer o que o Braz impôs, você não se salva. Se você tiver um cargo e não fizer o que o Braz impõe, você está cortado. Aí ele passa para todo mundo, aí vai conspirar, é o de sempre. Esses caras não prestam. Os caras são... Aqui, tá no áudio aqui. Aí é o seguinte, se o sujeito lá tem um cargo, é instrutor, é porteiro, aí ele não quer fazer o que o Braz manda, aí é o que? Ele é convidado a se retirar, a renunciar. Certo? E aí passa para a Irmandade que foi tudo pacificamente. Mentira. Tá? Mentira. O Braz o ministério é malicioso, rapaz, é astuto. Essa carinha que eles falam aí no púlpito, por detrás, eles são as feras. São as bestas feras. Eles te devoram. Nos bastidores lá, nas reuniões ocultas, nos encontros deles noturnos, mesmo sem reunião. Um vai visitar o outro, um ancião vai visitar o outro, um cooperador vai visitar o outro, ou marca um encontro para se encontrar. Ali estão fazendo política, conspiração, sabe? Armando o laço. Se tem um porteiro lá, um músico, um instrutor, aí eles estão lá. Aí um está dizendo, ó, isso aquele aí na conversa um cooperador com um cooperador tem um músico lá que faz a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui que é um sujeito pervertido, não. Sujeito que faz a vontade de Deus. Aí um cooperador conversa com o outro lá e diz, eu tenho um irmão lá que ele é problemático, não sei o quê, não aceita o que o ministério manda, não sei o quê, não sei o quê. Cuidado quando ele vir congregar aqui. É assim que eles falam. Então quando você for congregar lá, se você for músico e tudo, aí o pessoal lá já fica, sabe? Se você mudar para outro bairro, então não se engane, isso aqui que o Crocodilo do Nilo falou, isso não é as obras de Cristo que o Senhor mandou aqui, não. Não, isso aqui é a cartilha do Braz.
Sabe? Quem governa, atualmente quem governa não é a Bíblia, não é a justiça, a verdade, a retidão, o caminho reto, o bom juízo, o bom siso, a equidade. Não, é o interesse, a política, o dinheiro. Se você fizer o que o Braz manda, você se torna inimigo deles. Porque eles interessa para eles é a mentira, porque eles fez um pacto com o capeta que com dinheiro, o capeta dá o dinheiro para eles e com dinheiro eles fazem. Até mais.